pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Essa é a nossa terceira aula do nosso curso sobre a filosofia da ciência de Kant, um curso assim de leitura da crítica da razão pura com algumas considerações sobre o que Kant diria sobre a ciência, tá certo? O que ele dizia sobre a ciência na época dele. E vamos ver também assim, algumas questões de como é que Kant se compara, né, com filósofos da ciência contemporânea, alguns pontos. Mas a gente ainda está na nossa terceira aula, na nosso passeio pelas partes da crítica da razão pura. Já falamos sobre o prefácio, já falamos sobre a introdução, e a aula de hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo da crítica da razão pura, que se chama Estética Transcendental, tá certo? Então, a crítica da razão pura é dividida em duas partes, doutrina transcendental dos elementos e doutrina transcendental do método, tá certo? E a doutrina transcendental dos elementos é muito maior, é tipo 80% do livro é doutrina transcendental dos elementos. E a primeira parte da doutrina transcendental dos elementos é a estética transcendental, que é esse primeiro capítulo, entre aspas, que a gente vai discutir hoje, tá certo? Vamos falar aqui alguns pontos dessa primeira parte aí da doutrina transcendental dos elementos da crítica da razão pura. Então, os tópicos que iremos abordar na leitura desse capítulo de hoje é intuições e conceitos, quais são as diferenças entre intuições e conceitos, né? O que é o sujeito transcendental, as formas puras da sensibilidade transcendental, o espaço e o tempo. Vamos lá. Primeiro de tudo, representações, né, intuições e conceitos, é uma parte introdutória. Para começar, vamos entender a classificação kantiana das representações. O que é uma representação, professor? Na filosofia de Kant, representações são conteúdo mental do sujeito. Elas podem ser de dois tipos. Então, conteúdo mental do sujeito, tá certo? Então, dois tipos de representação, conceitos e intuições. Conceitos são as representações discursivas, isto é, linguísticas, certo? Conceitos podem ser formados de duas maneiras, pelo agrupamento de outros conceitos. Por exemplo, ser humano, que é o conceito resultante, é o resultado de um agrupamento de ser um animal, que é o primeiro conceito, o conceito de animalidade, e ser racional, que é o segundo conceito, o conceito de racionalidade. Então, a definição clássica de ser humano, né, que vem aí da antiguidade grega, que o ser humano é um animal racional, ele é um conceito formado de dois conceitos, tá certo? Ou então, que é que o conceito também como é que ele também pode ser formado, né? Pode ser formado pelo agrupamento de intuições. Mas a gente não sabe o que é que são intuições ainda, então vamos continuar a leitura aqui, né? Intuições são representações não linguísticas. Ficou um pouco esquisita a maneira como eu escrevi aí no texto, mas tudo bem. São representações não linguísticas, tá certo? Geralmente ligada às sensações, mas existem exceções para Kant. Duas exceções, que a gente vai ver mais para frente, fica mais claro mais para frente. Então, o que é uma intuição? A sensação de ver uma cor, um som ou um cheiro, por exemplo, são intuições. Então, enquanto existe o conceito de vermelho, a sensação da vermelhidão, né, a sensação que a cor vermelha causa na sua mente é uma intuição. As únicas intuições não sensíveis são o espaço e o tempo, né, a espacialidade e a temporalidade. Então, a sensação é a matéria da nossa percepção, tá certo? O que ocorre na nossa mente quando a gente percebe alguma coisa, chega uma série de sensações na nossa cabeça. A matéria são essas intuições empíricas. O espaço e o tempo vão ser intuições, mas não vão ser a matéria, né? Eles vão ser um tipo diferente de intuições. Então, o espaço e tempo tem um status diferente para Kant, que não se mistura com as intuições de cor, cheiro, som e etc, tá certo? Então, as intuições elas possuem uma ligação direta com o objeto percebido, né? A sensação ela diretamente vem do objeto, enquanto que o conceito possui apenas uma ligação indireta com o objeto, tá certo? Porque o conceito não tem quando você vê uma coisa, não chega um conceito imediatamente na sua cabeça. O conceito ele é formado por um agrupamento de intuições de alguma coisa. Por exemplo, se você vê vários cavalos, você vê várias intuições que vão lhe criar na sua mente a cabeça, o conceito de cavalo, tá certo? O conceito do cavalo vai se formar na sua mente através da apresentação de várias intuições no cavalo, ou o conceito também pode ser formado por outros conceitos, que é o exemplo que a gente deu ali, tá certo? Então, o conceito tem uma ligação indireta com o objeto, enquanto que a intuição tem uma ligação direta com o objeto. Então, vamos lá. Lembrando que o objetivo de Kant é explicar os fundamentos e os limites dos juízos sintéticos a priori. Aqui vamos introduzir dois termos que Kant utiliza para falar deste projeto. Crítica
é o exame dos limites de um tipo de conhecimento. Então, o exame dos limites é a crítica para Kant, tá certo? No caso desta obra, a crítica da razão pura, né? A palavra crítica aparece no título. O desejo kantiano é de examinar até onde um conhecimento efetivo, a partir de um uso puro da razão, pode ir, ou seja, examinar os limites dos juízos sintéticos a priori. Então, crítica significa examinar os limites, e a crítica da razão pura é examinar os limites dos juízos que a razão pura utilizaria para conhecer o mundo. Qual o limite que esse juízo pode ir, né? Transcendental é a demonstração das condições de algo, ou seja, mostrar como algo é possível. No caso da crítica da razão pura, o transcendental que importa é a demonstração de como são possíveis os juízos sintéticos a priori, ou seja, seus fundamentos. Então, a crítica dos juízos sintéticos a priori é saber até onde eles vão, e o transcendental dos juízos sintéticos a priori é saber de onde eles vêm, né? Como eles se tornam possíveis. Para alcançar tais objetivos, né? Saber os limites e os fundamentos dos juízos sintéticos a priori, Kant propõe um modelo de um sujeito transcendental. É um modelo de como deveria funcionar um sujeito, assim, de uma maneira assim abstrata, tá certo? Kant não está fazendo psicologia empírica, de estudar uma pessoa que realmente existiu, que realmente a mente dele funcionava dessa maneira. O ponto de vista de Kant é como é que o sujeito tem que funcionar para tornar possível os juízos sintéticos a priori, né? Esse ponto de vista de como é que o sujeito teria que funcionar para tornar possível esse tipo de juízo, os sintéticos a priori, faz com que Kant proponha um modelo de um sujeito transcendental, um sujeito que tornaria possível os juízos sintéticos a priori. Este modelo de sujeito é o único, na interpretação de Kant, que torna possível estes objetos. Esses objetos não. Torna possível estes objetivos, objetivos de estabelecer os limites e os fundamentos dos juízos sintéticos a priori. As duas primeiras faculdades neste modelo do sujeito, o que é uma faculdade? É uma capacidade, tá certo? O que é que esse sujeito faz? Esse sujeito que Kant está propondo, esse sujeito abstrato, teórico que Kant está propondo. As duas primeiras faculdades que esse sujeito vai ter são a sensibilidade, a capacidade de perceber o que está à sua volta, receber representações, receber intuições, e entendimento, a capacidade de formular novos conceitos. Ambas faculdades terão um papel transcendental, isto é, fornecerão elementos necessários para explicar a possibilidade dos juízos sintéticos a priori a partir do projeto da Revolução Copernicana de Kant, que é um assunto que a gente já viu na aula passada. Né? O que é a Revolução Copernicana de Kant? É o conhecimento ser entendido, né, como um produto também do sujeito, não só do objeto. Então, como é possível pensar o conhecimento como também sendo um produto do sujeito? Entendendo dessa maneira, que a sensibilidade e o entendimento, que são faculdades desse sujeito teórico, eles vão produzir contribuições para tornar possível esse projeto, entender o conhecimento desta maneira, do ponto de vista do sujeito ativo e não apenas do sujeito passivo. Beleza? Então, sensibilidade e entendimento, tá certo? Vamos falar da sensibilidade. Próxima aula vai ser sobre entendimento. Forma da sensibilidade e intuições puras, né? Kant define o estudo da forma como a sensibilidade, faculdade do sujeito, é capaz de contribuir com elementos que tornam possível os juízos sintéticos a priori de estética transcendental. Muita gente acha estranho na escolha dessa palavra estética para dizer que é o estudo da sensibilidade, mas vamos ver. Estética aqui não significa o estudo da beleza ou do gosto, mas o estudo da sensibilidade a partir da raiz da palavra aesthesis, que é sensação em grego. Então, estética transcendental para Kant é a ciência que estuda essa faculdade de permitir as sensações, de receber as sensações, tá certo? Por isso que ele escolheu estética, porque tem a ver com a raiz da palavra grega aesthesis, né? Significa sensação em grego. A sensibilidade é a faculdade do sujeito responsável por receber intuições advindas das percepções dos objetos externos. Tá certo? Intuições advindas das percepções dos objetos externos. Quase todo o produto desta faculdade é empírico, a matéria das sensações percebidas. Mas a tese kantiana é que, para organizar esta matéria empírica, se faz necessária uma certa forma. A matéria das sensações é empírica, mas a forma que a organiza tem que ser pura. Então, como assim forma, professor? Imagina um bolo, né? Se você vai pegar um bolo, você vai pegar a massa de bolo e vai colocar numa forma, né? Vai pegar essa forma e vai colocar no forno. Quando você tirar o bolo, a massa vai ter crescido no formato da forma. Se você tiver colocado numa forma retangular, vai sair um bolo retangular. E, claro, se você tiver colocado a massa numa forma redonda, vai sair um bolo redondo. Então, a forma da sensação, né, a forma da sensibilidade, ela molda a maneira como as sensações dos objetos entram na mente humana, tá certo? Então,
a sensação é empírica, mas a forma que organiza essa sensação não pode ser empírica, ela não pode vir do contato com o objeto. Ela vem do sujeito, é uma contribuição do sujeito. Continuando a leitura. Ora, a sensibilidade é uma faculdade que lida apenas com intuições. Todos os conceitos são do domínio do entendimento. Portanto, tem que existir na sensibilidade intuições que sejam puras e se façam presentes nas percepções dos objetos externos, apesar de não serem dali oriundas. Isso vai ficar mais claro mais para frente, tá certo? Então, como é a forma da sensibilidade, a forma que a sensibilidade dá para a percepção do objeto, a sensibilidade só trabalha com intuições, conceitos é o domínio do entendimento, então tem que ser uma intuição, a forma da sensibilidade tem que ser uma intuição pura, ou no caso mais de uma, são duas intuições puras no caso. Então vamos lá, né? O espaço e o tempo com a forma pura da sensibilidade, funcionando como um filtro, vamos ver isso aí, né? Só podemos compreender como isto é possível se entendermos as intuições puras, formas puras da sensibilidade, são duas, né? Espaço e tempo, já disse, como uma espécie de filtro por onde passam os dados das percepções empíricas. Vejamos. Então, isso aí seria a coisa em si, um objeto externo ao sujeito. Esse aí seria o sujeito transcendental teórico, né? Não é uma pessoa de verdade que se chamava sujeito transcendental, é um sujeito teórico, imaginado por Kant, proposto por Kant, tá certo? A setinha explicativa aí maravilhosa, né? Então, existe a ação da percepção, esse sujeito vai perceber essa coisa em si, essa percepção vai passar pelo espaço e pelo tempo. O que são o espaço e o tempo? São formas puras da sensibilidade que atuam como filtro sobre os dados da percepção, e depois de passar por esse filtro, a gente vai ter o quê? A representação espaço-temporal do objeto percebido, que é o fenômeno. Então, a coisa em si ela não é necessariamente espaço-temporal, a coisa em si, ela é o que desencadeia a ação de percepção, mas o fenômeno da maçã que aparece na nossa mente, espaço-temporalmente situada, a maçã num lugar no espaço, no momento do tempo, ela existe dentro do tempo e dentro do espaço, ela só é possível depois de ter passado pelo filtro do espaço e do tempo desse sujeito, tá certo? Se ele não tivesse passado pelo filtro, a maçã não seria nem espacial nem temporal. Como é que é uma maçã que não é nem espacial nem temporal? Aí isso é o domínio da coisa em si. E a única coisa que a gente sabe sobre a coisa em si, de acordo com Kant, é que a gente não sabe nada daquilo, tá certo? A única coisa que a gente pode dizer sobre a coisa em si é que não tem nada para saber sobre ela. É incognoscível, é fora do limite do nosso conhecimento. Para Kant, o conhecimento humano é apenas conhecimento de fenômenos. Isso foi assunto de uma das nossas aulas também, né? Provavelmente a primeira. Então, desta forma, o espaço e o tempo se encontram presentes nas nossas percepções do mundo externo, sem serem de fato captados na percepção empírica destes objetos externos. Eles não são captados na percepção empírica porque eles são colocados ali pelo sujeito. São a forma pura que organiza a matéria sensível da percepção. Eu espero que esse esqueminha tenha deixado um pouco mais claro, mas se você ainda está achando estranha a ideia, considere o óculos, esse objeto aqui, né, o óculos. Imagine o que aconteceria se você colocasse um óculos cujas lentes são rosas, né? O óculos, né, a lente do óculos ser rosa. Como é que você veria o mundo se você colocar um óculos que a lente é rosa? Você veria o mundo em tons de rosa, vivendo a vida rosa, né, como se diz lá em francês, né? Vivendo a vida rosa é vivendo uma boa, né? Vivendo a vida rosa. Você veria tudo rosa. Em tons diferentes de rosa. Mas quer dizer que os objetos, eles próprios são rosa, por isso que você está vendo eles rosa, ou quer dizer que é uma lente que você está usando, que está lhe dando a informação de que eles são rosa, acrescentando esse dado à sensação do objeto. Para Kant, a lente que o sujeito transcendental utiliza é uma lente é o espaço e outra lente é o tempo, tá certo? Então, as coisas não seriam espaço-temporais nelas mesmas, seriam espaço-temporais na percepção do sujeito. O sujeito as perceberia como sendo espaço-temporais. Bom, então tá bom, é um modelo interessante, um esqueminha faz a gente pensar, né? Surgem muitas ideias quando a gente percebe isso, mas tem alguma demonstração disso? Vamos lá, primeiro o espaço, vamos ver uma demonstração, né? O esquema anterior mostra qual é a ideia de Kant para o espaço e o tempo. Um esquema muito bonitinho, posso acrescentar, né? Mas como é que o filósofo de Königsberg argumenta a favor desta tese? O filósofo de Königsberg é Kant, tá certo, pessoal? Como é que ele argumenta a favor desta tese? Então, Kant coloca 4 argumentos no livro, eu vou falar de 2 só. Por quê? Porque aqui a gente tem uma limitação nessa aula gravada, uma limitação espaço-temporal, né? O espaço é esse espaço aí do slide que vocês estão vendo, né? O tempo é a duração da aula, que não pode ser muito longa, né? Senão fica ruim de assistir. Então, para economizar espaço e tempo, né? Eu vou fazer uma explicação de espaço e de tempo de uma maneira reduzida. Em vez de 4 argumentos, eu vou apresentar 2. Vocês têm acesso ao texto original de Kant,
a tradução para o português, né, na sala virtual. Vocês podem conferir lá se vocês quiserem ver os outros argumentos, mas eu escolhi os dois que eu acho mais interessantes, assim, os dois argumentos de Kant mais impactantes. Primeiro argumento, né, o espaço não é um conceito. Então ele vai querer argumentar que o espaço é uma intuição pura, tá certo? É o que está escrito no título do slide ali, né? O espaço não é um conceito, pois a nossa percepção da espacialidade não é formada pelo somatório de várias partes. Entre parênteses, né? Um conceito é formado pelo agregado de vários outros conceitos ou várias intuições, então o conceito ele é formado pelo somatório de várias partes. Uma intuição, não. E Kant vai dizer que o espaço não é um conceito. Por quê? Porque diferentes espaços são, na verdade, limitações dentro de um único espaço, de um espaço único. Ora, uma representação que aparece como nós como única, ou seja, uma coisa só, sem ser um agregado de várias partes, é uma intuição, e não pode ser um conceito. Não existe um conceito que seja único, que seja assim, uma parte só, ele é sempre um agregado de várias partes. Então isso prova um argumento, né? Isso argumenta a ideia de que o espaço tem que ser uma intuição, não pode ser um conceito. Prova para Kant, digamos assim, né? Segundo argumento, o espaço é a priori, pois não podemos conceber um objeto da nossa experiência empírica sem o espaço. Então você pode olhar assim para essa caneta, né? Esta caneta, você pode dizer, essa caneta aqui, você pode imaginar o espaço sem a caneta, mas não pode imaginar a caneta sem o espaço que ela ocupa, né? Como é que seria uma caneta não espacial? No caso do slide anterior que eu falei assim, seria uma maçã sem o espaço e sem o tempo, né? Não espacial e não temporal. Como é que seria uma maçã não espacial e não temporal? A gente não consegue conceber, tá certo? É o domínio da coisa em si, né? Então, ou seja, a gente não consegue conceber um objeto não espacialmente, a gente não consegue conceber um objeto externo não espacialmente, mas podemos facilmente pensar em um espaço sem qualquer objeto, um espaço vazio. Um espaço aqui que está vazio aqui, tá certo? Poderia ter um objeto aqui, mas não tem, um espaço vazio. Por isto, o espaço para Kant é a forma pura do sentido externo. Que danado é esse sentido externo? É um detalhe da estética transcendental, que é um pouco importante, mas Kant não enfatiza muito, que eu vou colocar aqui para vocês, vou explicar falando, né? Que ele divide a sensibilidade em dois sentidos. O sentido externo é a parte da sensibilidade que percebe o que está fora de nós, e o sentido interno é a parte da sensibilidade que percebe o que está dentro de nós, tá certo? Então, como ele tem duas intuições puras para ser a forma da sensibilidade, o espaço e o tempo, o espaço fica responsável por ser a forma pura do que está fora de nós, da percepção do que está fora de nós, que é o sentido externo, e o tempo fica sendo responsável por ser a forma pura da percepção do que está dentro de nós, a percepção dos nossos próprios pensamentos e a percepção das outras representações que estão na nossa mente. Então, continuando, demonstração. O espaço é um dos fundamentos de juízos sintéticos a priori. Alguns juízos sintéticos a priori só podem ser formulados a partir do espaço, sendo o espaço uma intuição a priori. Vejamos. Para Kant, a geometria não estuda um espaço empírico, um espaço que está aqui nessa mesa, esse espaço aqui que está aqui na minha frente. Isto faria dela uma ciência a posteriori, sem universalidade e sem necessidade. Quem é que lembra da primeira aula? Que a gente falou que o critério para diferenciar a priori do a posteriori é que o a priori leva a universalidade e necessidade, o a posteriori não, tá certo? Então, se a geometria estudasse uma intuição empírica, ela seria uma ciência a posteriori e não a priori. Ou seja, ela não teria nem universalidade nem necessidade. A geometria funda seus estudos em uma representação pura, o espaço. Por tirar conclusões a partir de cálculos realizados sobre uma representação pura, que eu já falei que é o espaço, né? As conclusões desta ciência, a geometria, adquirem universalidade e necessidade. Se o espaço não fosse uma intuição a priori, pura a priori, não teria essa universalidade e necessidade. Se o espaço fosse um conceito, por outro lado, a geometria conseguiria realizar apenas análises desses conceitos e seria um conhecimento de juízos analíticos, ou seja, de análise de conceito. Se o espaço fosse uma intuição a posteriori, a geometria criaria apenas juízos sintéticos a posteriori. Então tem três tipos de juízos para Kant, né? Os analíticos, os sintéticos a posteriori e os sintéticos a priori. Como Kant diz que a geometria é uma ciência de juízos sintéticos a priori, por terem universalidade e necessidade e por extrapolarem o limite dos conceitos, né? Isso significa o que do espaço? Que o espaço tem que ser uma intuição pura, não pode ser nem conceito nem intuição a posteriori. Como a geometria, é uma ciência de juízos sintéticos a priori, o espaço precisa necessariamente ser uma intuição pura, foi o que eu acabei de falar, né? Apenas desta maneira, um dos tipos de juízos sintéticos a priori é possível, os juízos da geometria. Ou seja, os juízos da geometria que são sintéticos a priori só são possíveis a partir do espaço, sendo o espaço considerado como uma intuição a priori. De qualquer outra maneira, os juízos da geometria não seriam possíveis. Convenceu você essa argumentação?
Não sei se convenceu, mas convenceu Kant, pelo menos, né? Tá certo? Vamos lá, continuando. Opa, esqueci de botar a animação nesse slide aí, mas vamos ler, tem problema não, né? Demonstração. O tempo também é uma intuição pura, forma pura do sentido interno. Se você compreendeu a argumentação em relação ao espaço, a argumentação em relação ao tempo vai ser mais fácil, porque é basicamente a mesma, né? Algumas diferenças só. O tempo não é um conceito. De novo, Kant dá 4 ou 5 argumentos na parte do tempo, eu só vou falar 2 para economizar tempo, tá certo? Para economizar tempo na explicação do tempo. O tempo não é um conceito, pois a nossa percepção da temporalidade não é formada pelo somatório de várias partes, a gente já falou disso, né? Diferentes tempos são, na verdade, limitações arbitrárias dentro de um único tempo, um tempo contínuo, sem limitações. As limitações só a gente que inventa, tá certo? A limitação de 1 hora, 1 minuto, 1 segundo são arbitrárias. O tempo ele é contínuo, um contínuo único. Ora, uma representação que aparece como nós como única é uma intuição e não pode ser um conceito. A gente tinha concluído isso sobre o espaço também, com um argumento muito semelhante. O tempo é a priori, pois não podemos conceber um objeto da nossa experiência empírica interna ou externa fora do tempo. Na parte do espaço a gente tinha falado que a gente não consegue conceber um objeto externo fora do espaço, né? No caso o tempo é um pouco mais importante que o espaço para Kant. A gente não consegue conceber um objeto da nossa experiência interna ou externa, ou seja, nenhum objeto no mundo, nenhum pensamento nosso a gente consegue concebê-lo fora do tempo, ou seja, concebê-lo não temporalmente. Mas podemos pensar facilmente em um tempo sem qualquer objeto, ou seja, um período de tempo em que nada ocorre. Seria nenhum pensamento, nenhuma coisa aqui fora está acontecendo, tá certo? Nem dentro nem fora. Por isto, para Kant, o tempo é a forma do sentido interno. E aí vamos falar um detalhezinho a mais aí da estética transcendental de Kant, né? O sentido interno tem uma certa prioridade sobre o sentido externo. Por quê, professor? Pois todas as nossas representações são temporais, mesmo as percepções externas. Pois, quando uma percepção externa é adquirida, ela passa a ser uma representação interna e, por isto, sujeita à forma do sentido interno, que é o tempo. Então, como Kant analisa tudo do ponto de vista do sujeito, tudo que é externo ao sujeito, quando é percebido pelo sujeito, se torna representação na mente do sujeito. Então, entra para a mente, né, como um tipo de pensamento, um tipo de representação, então passa a estar submetido à forma do sentido interno também. Então, assim, o externo é só espacial. Não, desculpa, o interno é só temporal, mas o que é externo é espacial, mas também temporal, porque quando é percebido pelo sujeito, passa a ser interno, né? Sentido externo e sentido interno. Vamos lá. Demonstração. O tempo é um dos fundamentos dos juízos sintéticos a priori. Nesta parte da estética transcendental, você pode conferir lá no livro, na parte bem pequenininha, né? Kant apenas nos diz que a argumentação seria igual à da parte sobre a relação da geometria com o espaço, com uma exceção. A ciência que ele se refere neste caso não é a geometria, mas será a ciência dos movimentos em geral, que é como ele chama a física nessa passagem. Em outras partes da crítica da razão pura, ele chama a física de física, então não sei por que aqui nessa parte ele resolveu dar um nome diferentão assim para a física, né? Ciência dos movimentos em geral. Seria mais fácil se ele tivesse dito, é a física, minha gente, tá certo? Há quem espere, lendo Kant, que seja aritmética, né? Porque a matemática tem... Por quê, professor? Porque a matemática tem 2 partes, geometria e aritmética, pelo menos na época de Kant só tinha essas 2 partes, a geometria e a aritmética. A geometria, ela se baseia no espaço, então supõe-se que a aritmética vai se basear no tempo. Mas não é assim. A aritmética para Kant tem uma origem mais complicada. A aritmética para Kant também é uma ciência de juízos sintéticos a priori, mas ela tem uma origem um pouco mais complicada de ser explicada, que a gente só vai entender mais para frente no livro, tá certo? Mas ele deixa aqui, a física depende do tempo de uma maneira mais básica do que a aritmética. Por quê? Porque a física estuda mudança, movimento, como sendo assim, por exemplo, mudança de lugar em um tempo, ao longo de um tempo. Então, a gente só consegue pensar mudança por causa do tempo. Então, a relação da física com o tempo é mais básica até do que a relação da aritmética com o tempo. Que tem também, mas só fica mais claro depois de a gente entender mais capítulos do livro da Crítica da Razão Pura. Tá certo? Então, parágrafo do meio aí, né? Kant também argumenta que só podemos conceber qualquer mudança, eu acabei de falar isso, né? Tanto as mudanças do movimento como qualquer mudança em geral, a partir da representação do tempo, pois apenas com o tempo que podemos pensar a sucessividade. A sucessividade só faz sentido pensar no tempo, né? Portanto, qualquer ciência que produza juízos sintéticos a priori sobre alguma mudança precisa ter como fundamento o tempo.
Então o tempo também é um dos fundamentos dos juízos sintéticos a priori, só que não é diretamente da aritmética, é indiretamente só, e de uma maneira que vai ficar mais clara mais para frente, né? A geometria tem uma relação bem direta com o espaço, e a física tem uma relação com o tempo por causa do conceito de mudança. O exemplo principal de uma ciência deste tipo, né, uma ciência que estuda a mudança, seria a física, já está lá falado mais na frente, lá em cima, né? Mas, como Kant fala de qualquer mudança, isso serve também como uma pista, né, do que ele defenderia como fundamento de outras ciências, como a química. A química não era uma ciência bem resolvida na época de Kant, não estava claro que ela era uma ciência própria, né, com força própria, que andava com os próprios pés. Mas se ela fosse, Kant provavelmente diria que a química também depende do tempo para formular juízos sintéticos a priori. Né? E essa parte aí do tempo, né? A demonstração transcendental do tempo, né? A demonstração da transcendentalidade do tempo, poderia servir também como fundamento da química, apesar de que Kant não fez esse esforço de fundamentar a química, porque a química na época dele não era uma ciência bem resolvida, bem estabelecida, tá certo? Último slide, consequências da estética transcendental. Kant fecha o capítulo mencionando algumas das consequências de suas teses sobre o espaço e o tempo. Primeira consequência, realidade empírica. Por serem a forma da sensibilidade, o espaço e o tempo fazem parte da nossa percepção da realidade, ou seja, todos os fenômenos se apresentam para nós como sendo espaciais e temporais, porque a matéria empírica percebida só pode aparecer para nós de acordo com a forma da faculdade que torna possível a percepção, que é a sensibilidade. Então, de uma maneira bem resumida, várias coisas que a gente disse no capítulo está resumido nesse parágrafo aí. E embaixo, idealidade transcendental. Por outro lado, o espaço e o tempo não fazem parte das sensações obtidas na percepção dos fenômenos. Então, eles estão nos fenômenos, mas não como sensação percebida, né? Porque a sensação é empírica, que seria a matéria dos fenômenos. Isto quer dizer, eles são, na verdade, parte do sujeito transcendental e não parte do objeto percebido. Não é legal essa ideia de Kant, né? Então, Kant argumenta no fechamento da estética que houveram filósofos antes dele que consideravam que o espaço e o tempo eram coisas empíricas, com a percepção do vermelho é empírica, né? A percepção do calor é empírica. Alguns filósofos achavam que o espaço e o tempo seriam empíricas também. Por exemplo, Newton, ele diz que... Ele não diz isso no livro, mas assim, a gente sabe que ele estava falando de Newton por causa de outros textos dele. Ele acha que Newton considerava o espaço e o tempo dessa maneira, e parece que considerava mesmo, né? Parece que Newton pensava o espaço e o tempo como um grande balde, né? Que os objetos se encontram dentro desse balde, assim, se movimentando de um lado para o outro, né? Um grande recipiente. Eu pensei num balde, né? Mas pode ser um recipiente. Enquanto que Kant argumenta que para outros filósofos o espaço e o tempo não seriam objetos empíricos, seriam ideias do sujeito. Mas, como por exemplo, ele argumenta que Leibniz pensava dessa maneira, né? Mas como ideias do sujeito que não participavam do objeto de maneira nenhuma, né? E para Kant também não dá. Você precisa que o espaço e o tempo sejam contribuições do sujeito na percepção do objeto. E só é possível chegar nessa solução com a Revolução Copernicana, que a gente estudou naquela aula lá atrás, na primeira semana, e com essa nova concepção de conhecimento em que o sujeito adquire um papel ativo na produção do objeto que ele vai estudar. Não apenas na percepção do objeto, mas na produção do objeto que ele vai estudar. E aí, juntando a realidade empírica com a idealidade transcendental, a gente tem essa posição de Kant aí de que a própria experiência, né, a própria realidade empírica, ela recebe contribuições do sujeito. Ela não é algo que chega pronto para a gente. Ela é transformada quando ela é percebida pelo sujeito, a realidade empírica. Bom, pessoal, é isso. Acabou a aula de hoje, né? A aula da semana 3. Fiquem bem aí. A próxima aula vai ser sobre a lógica transcendental, que é o capítulo que Kant estuda o entendimento e a formação dos conceitos. Mas vamos deixar para falar isso na próxima aula, né, pessoal? Fiquem bem, se cuidem, que o corona aí não tá para brincadeira, e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!